Deus tremendo, aleluia. Deus tremendo. Esfolando aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Glória a Deus, aleluia. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sonhando. Deus fiel. Eles que não morreram de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue. Deus fiel. Mas tiveram coragem. Aleluia. Dar os açoites e a morte levar a mensagem. Você faz parte. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo. É Deus. Esperança através do seu ser. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado. É Jesus, maravilhoso és tu, Pai. E Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada, mas sei também que já estão nos braços de Deus. Deus fiel, aleluia. Quem pensou em ser covarde, fizeram mesmo por amor. Não negaram um segundo. Deus grandioso, aleluia. Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo. É Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Do sangue, os irmãos que tiveram coragem Deus grandioso. de enfrentar os açoites da morte, levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites da morte, levar a mensagem. Enfrentar os açoites da morte, levar a mensagem. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo ao Senhor, aleluia. Essa igreja, Glória a Deus. ela está composta assim, que é uma casa de oração, casa de Deus, Aleluia. né? Aleluia, Posso ver Jesus. desde ontem que ali tem vários pedidos de oração na igreja, e eu pude perceber isso, que essa igreja é a casa de oração, a casa de Deus, a casa de oração. E aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de fazer uma oração Glória a Deus. em prol de todos que estão aqui. Amém, Jesus. Vamos também interceder, já desde a hora que eu entrei, vamos interceder neste momento pelo pastor Elomar e por todas as congregações que na casa de Deus, que neste momento está em um momento de culto. Glória a Deus, aleluia. Interceder pelo pastor Elomar, porque ele está indo em Joinville para uma vigília hoje. E que Deus venha usá-lo com poder e glória, porque pastor Elomar está passando por
um momento muito difícil. É, Jesus. Mas quando não podemos, nós não podemos parar, igual ele, a esposa dele, a oração também intercedendo pela esposa do pastor Elomar, a pastora Vera. A esposa do pastor Elomar se chama Vera, eles vivem em Curitiba. E ele está indo em Joinville, ele estava aqui com a gente na casa da missionária Roseli. E vamos estar interceder por essa igreja, porque ela foi diagnosticada de câncer na garganta. E em nome de Jesus, eu creio no milagre, eu creio na vontade de Deus na vida da pastora Vera. Vamos toda a igreja ficar de pé e vamos estar orando nessa hora. Deus fiel, aleluia, Espírito Santo de Deus, Pai, venha, Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor, Pai, em nome da Tua presença, Pai, nesta noite, Pai, diante de Ti, Senhor, derrama do Teu poder, da Tua graça, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Alcança, meu Pai, essas igrejas, ó Pai, o culto, louvor, adoração, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, alcança, meu Pai, que o Senhor venha derramar da Tua bênção, meu Pai, para a Tua glória, para o Teu poder, Senhor. Sim, ó Deus, diante da Tua presença, Pai, eu creio, Senhor, eu creio, Jesus, eu creio, meu Pai. O Senhor é grande, meu Pai. Sim, meu Pai, nós te adoramos, Senhor. Alcança, meu Pai. Sim, meu Pai, alcança a vida do Teu filho, Pai. Alcança, Senhor, para a Tua glória, meu Pai. Vem, Senhor, derramar da Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. E eu creio, meu Pai, que o Senhor é um Deus maravilhoso, ó Pai. Sim, ó Pai. Sim, meu Deus. Derrama da Tua graça, do Teu Espírito, ó Pai. Sim, ó Pai. Derrama fogo, ame nos céus, ó Pai. Derrama da Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Alcança, Pai. Dá, Senhor. Tu és Deus de milagres. Tu és Deus de milagres, Pai. Trabalha, Senhor, no impossível, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sim, ó Pai. Eu creio, Senhor, em Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Tu és o Pai, um Deus maravilhoso, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Poderoso Jesus. E a gente procura um ombro e não vem ninguém. É, Jesus. Um abraço, um apoio, um conforto e cabe alguém. Não tem ninguém. Tem horas e a gente não vê a saída e não vê solução. Sem forças quase desistindo, meu coração.
presença do Senhor Jesus, ela sai com a gente lá da nossa casa, chega aqui na igreja, o povo está reunido. Aí o calor do Espírito Santo, ele é mais forte. Glória a Deus. Todos em pensamento. Sabe? Por isso que é tão gostoso quando viemos na casa de Deus para cultuarmos. Porque às vezes a gente está em casa, você está ali no Espírito, mas são tantas coisas que vêm em casa, no trabalho, onde quer que a gente esteja, para nos tirar do foco, na verdade. E nós somos carnes, nós somos ser humanos, nós não somos merecedores, mas Jesus nos escolheu. Jesus nos escolheu e para isso que estamos aqui hoje, nesse planeta Terra, até que Jesus venha para nos levar e termos um momento tão precioso ali nas bodas do Cordeiro com Jesus. Mas enquanto Jesus não vem, né, vamos estar aqui focados. E nada vai tirar o foco de nossas vidas. Amém? Porque você é um instrumento de Deus. E o tema hoje nós vamos falar sobre missões. Nós vamos falar sobre missões. Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 38. Glória a Jesus, aleluia, Espírito Santo. À medida que você foi encontrando, glória a Deus, vamos colocando de pé. Aleluia, Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, aleluia, Espírito Santo de Deus, versículo 38. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 38. E hoje o tema, nós vamos falar sobre a obra missionária. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Rogai, pois. Todos encontraram? Amém. Amém. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Fala mesmo, Senhor. O tema da nossa mensagem hoje é Aleluia, Jesus. a obra missionária. Aleluia. E eu quero mencionar para vocês 4 Os. Amém. É isso. Quero mencionar para vocês 4 Os da obra missionária. Que é isso? 4 Os. São 4 palavras que começam com a letra O e que se refere sobre a obra missionária. Glória a Jesus. Aleluia. A primeira palavra é a palavra oração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em Mateus, capítulo 9, versículo 38, que diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Não é verdade? A seara é grande. Mas aqui no 37 fala que realmente ela é grande. Jesus. Aleluia. Ela é muito grande. Espírito Santo. Mas tem poucos ceifeiros, poucas pessoas que querem dispor. Mas às vezes ela até quer. Às vezes ela até quer, mas ela não sabe como. Por isso que eu quero mencionar 4 palavras que se referem à obra missionária. E vamos começar pela primeira. Porque para alcançar vidas, nós precisamos. Eu escolhi 4 palavras que se referem à obra missionária. A primeira se encontra lá em Mateus 9:38, né? Meu Deus, aleluia, Jesus. Porque quando você fala rogai, a palavra rogar, ela vem do que orar. Nós temos, para ter
fazer missões e para falar alguma coisa sobre o amor de Jesus, você tem que orar a Deus. E onde prova isso que eu tenho que orar? Está aqui. Quando você vai fazer a obra missionária, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Porque é muito desafiador falar sobre Jesus. Porque às vezes a pessoa precisa de Jesus e nós não sabemos como começar. Nós precisamos dar uma palavra para uma pessoa. Você não pode falar, você tem que ser crente para você receber essa bênção. Não é sobre a gente, não começa por aí. E às vezes a gente quer, mas outros também não querem. Mas para os que querem, que todos aqui têm um chamado, glória a Deus, aleluia. Você se enquadra nesse versículo da Bíblia, né? Porque para fazer missões nós devemos fazer o quê? Orar. Orar. A obra missionária começa com o quê? Com a oração. Deus, nós devemos, a igreja como nós devemos o quê? Orar, o círculo de oração, orar para que Deus comece a trabalhar e trazer os ceifeiros, trazer as pessoas que abram o coração. Olha, eu quero aproveitar que a missionária Roseli chegou aqui. A minha jornada com Jesus, ela tem um tempo já, desde criança, sabe? Porque eu sempre tive assim, desde quando era igual essas criancinhas que estavam aqui, a gente lá na minha igreja, Assembleia de Deus, né? Lá no Goiás, a gente sentava no primeiro fio assim da igreja. E aí era horário de ir para a escola dominical, cada um para a salinha. E aí tinha as apresentações. E a minha alegria era de vir para a igreja para cantar, ensaiar e estar ali com o conjunto. E aí eu sempre tive esse desejo de estar na casa de Deus. Então, é isso que eu quero mencionar. A missionária Roseli é uma das poucas que eu tive o privilégio de conhecer, porque ela nos recebeu com tanta alegria, que só isso é dom de Deus, o caminho que ela prepara as coisas, e a gente vê. Eu posso mencionar a missionária Roseli, aí Deus me falou, meu Deus, vou falar, Roseli, uma viúva me receber na casa dela, com tanta gente, e na Bíblia fala, né, que devemos ajudar as viúvas, e ela está ali fazendo a obra de Deus, tão linda com o seu filho, carregando a gente para baixo e para cima, e que eu tenho certeza que isso é o dom de Deus, porque ela já me contou essa sede que ela sempre teve. E olha só, a igreja deve orar para trazer muitas pessoas hospitaleiras para receber esse povo, para ministrar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que ela é uma ministra onde quer que ela passe, e cada um de vocês são ministros. Então, vamos para dar seguimento aqui. Orar é a primeira palavra. São 4 que eu escolhi. A oração. Glória a Deus, aleluia. Pessoas que têm o coração aberto para a obra de Deus. Jesus. Essa é a obra missionária. A segunda palavra que eu quero mencionar é a palavra, um versículo bem conhecido. Tem até um corinho que nós vamos cantar daqui a pouquinho. Temos que ouvir. E para ouvir, a gente tem que ter intimidade com Deus. E para ter intimidade, a gente tem que orar. Está vendo como uma palavra está conectada com a outra? A primeira palavra que usamos em missões, temos que lembrar primeiramente que nós temos que orar para trazer as pessoas para trabalhar na obra de Deus. Glória a Deus. Depois a gente tem que ouvir a palavra, ouvir a voz do Espírito Santo. Para ouvir a voz do Espírito Santo, nós temos que ter intimidade com Deus através da oração. Aleluia. E esse livro de Isaías aqui é um livro de Isaías, né? Porque Isaías teve que ser purificado para poder ouvir a voz de Deus. Por isso que está falando esse versículo aqui. Depois de ouvir a voz, depois de quê? Primeiro ele teve que ser purificado. Jesus. Para poder ouvir a voz, porque
nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Glória a Jesus, Porque aleluia. o verdadeiro, o cristão, estou falando que às vezes a gente é ser humano, a gente falha, as palavras saem, mas se nós estivermos em oração, nós vamos ter mais vigilância e a voz do Espírito Santo não vai nem deixar a gente soltar palavras que não deve, porque a palavra ela tem poder. Se você fala que o seu filho é abençoado, ele é abençoado. Se você fala que o seu filho não é abençoado, ele não vai ser abençoado. Se você falar que essa obra dessa igreja vai ser abençoada, ela vai ser abençoada. Glória a Deus, aleluia. Que esse tempo vai ser pequeno na quantidade de trabalhadores na obra do Senhor que vão chegar para ajudar essa igreja. Porque eu vejo essa igreja já como uma multidão de multiplicação de vidas, tá bom? E vamos para a terceira palavra. Qual que é a primeira palavra? Oração. Qual a segunda palavra? Ouvir. Agora a gente vai para a terceira palavra, Glória que é a a Deus. obediência. Glória a Deus. Obedecer. Aleluia. Aonde nós vamos encontrar isso? Que fala sobre obedecer. Nós estamos falando o quê? Sobre a obra missionária. Então, obedecer é a terceira palavra de missões que devemos seguir, que está lá em Atos, capítulo 13. Vamos ler lá. Aleluia. Vamos ler as palavras de Deus. Glória a Jesus. Atos, capítulo 13. Jesus, tu é Glória a maravilhoso, Deus. Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, Todos Jesus. encontraram? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor, como Tu és maravilhoso. Tu és grandioso, Jesus, Espírito Atos, Santo. só o tema aí, ela está falando sobre o quê? A igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. E no capítulo 13, no versículo 2 e 3, está dizendo assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-lhe Barnabé e Saulo para que a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, nós estamos aí na terceira palavra missionária, que é obedecer. Eles separaram, Deus separou quem? Barnabé e Saulo. E eles fizeram aqui, o que eles fizeram? Eles falaram: não, eu não vou? Não, eles obedeceram. Eu, nessa minha jornada com Jesus Cristo, que eu não sou nada sem Jesus. E desde quando Deus me enviou aos Estados Unidos ali, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma igreja para congregar. Eu fui diretamente numa Assembleia de Deus. Eu participei do chá de mulheres, que é a igreja onde eu congrego hoje. Mas o chá de mulheres não foi, a igreja onde eu participei, o chá de mulheres não foi a primeira igreja que eu congreguei, porque eu congreguei apenas em 2 igrejas. A pessoa que me levava todos os dias para os cultos dos domingos, porque eu não tinha carro quando eu cheguei lá, foi onde eu fui congregar. É a Igreja Assembleia de Deus de Missão. Então, ela me levava todos os dias. E como eu não tenho familiares biológicos lá nos Estados Unidos, sempre que eu me sentia sozinha, eu me juntava, reunia com as irmãs da igreja. Eu estava bem assídua às coisas da igreja. Então, assim, é algo maravilhoso, é ter sede de estar na casa de Deus. Aleluia. Porque se eu superei e as conquistas que eu já tive hoje nos Estados Unidos, foi por obedecer. Glória Quem a Deus. sabe eu nem queria muito estar ali
economia oferece tantas oportunidades para trabalhar naquele país, que às vezes por causa de $10 as pessoas deixam de ir para a igreja adorar a Deus do que ir ofertar ali algumas horas na casa do Senhor. Então tem muita coisa que faz a diferença. Você tem que dizimar seu tempo para Deus também, obedecer. E eu mencionei aqui para os irmãos que desde criança eu sou adoradora do Senhor. Mas foi lá nos Estados Unidos que Deus usou o pastor Elomar Moro para ir contar o testemunho dele na nossa igreja, porque ele passou pelo Covid-19, foi comprometido, o pulmão dele, me parece que foi 92%. Ele tem uma história, ele tem um livro, Volto Logo. E quando ele chegou nessa igreja onde eu congrego hoje, porque a primeira igreja que eu congreguei foi a igreja de missões, e a segunda igreja que eu congreguei é onde que a gente mora hoje. A gente teve que mudar na época do Covid-19, a gente comprou uma casa lá nessa outra região, e a gente mudou na época de Covid. E foi quando eu liguei para uma irmã da igreja, ela pegou essa irmã da igreja, eu falava assim, nossa, aqui nessa região que eu estou morando, não, eu só vejo igreja americana. Eu posso ir para uma igreja americana, mas eu não vejo nenhuma comunidade brasileira aqui. Ela falou, mas que região que você está? Ela me falou assim, não, tem um pastor Eugênio Piacentini. Gente, Deus é maravilhoso, que Ele me deu uma casa grandona para morar nos Estados Unidos, né? Tenho o meu esposo, tenho minha filha, me deu uma casa abençoada, que é a casa de Deus também, é uma Assembleia de Deus, mas é uma casa de Deus, me deu uma casa espiritual e me deu um pastor que eu tinha muita vergonha de vir na frente do púlpito para poder cantar quando eu era iniciante. Eu gostava muito, mas às vezes minhas pernas assim, eu sentia que estava tremendo. Então Deus foi trabalhando na minha vida de uma certa forma, mas é porque eu tinha sede e sempre tive obediência. Eu sempre ministrei na igreja com louvores, e quando o pastor Elomar, voltando ao pastor Elomar, ali na nossa igreja, quando eu cantei o primeiro, cantei como 2 hinos, no final ele chegou em mim e falou, cadê, onde está que eu encontro suas músicas, seus CDs, suas canções? Eu disse, não, eu sou adoradora desde criança, mas eu não tenho nada gravado. E eu trabalho na obra de Deus. Eu disse, não, mas Senhor, eu não quero, está falando isso, porque eu cheguei aqui, porque a nossa igreja lá em alguns lugares são vários terrenos grandes de chácaras com casas e do meio do nada é a nossa igreja. E ele falou assim, para mim chegar no meio do nada aqui e ver você cantando e perguntar, eu vim aqui para abençoar a sua vida, você vai gravar a sua primeira canção. Quando você vai no Brasil? Eu falei, eu vou em dezembro. Em dezembro de 2022 foi quando ele profetizou na minha vida e me orientou em todas as coisas para mim gravar a minha primeira canção. Então, eu tinha uma certa resistência, que eu falei assim, se eu começar a gravar primeiro, eu não posso parar. Então, eu tinha essa resistência, mas eu resolvi a seguir esse versículo aqui de Atos, que diz que, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, temos que obedecer. Glória a Deus. Essa é a terceira palavra. Então sejamos obedientes, porque Deus irá te honrar. Então na obra missionária nós temos que orar, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, e nós temos que obedecer para alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Porque Deus não levou nos Estados Unidos só para ganhar dinheiro. Deus não te trouxe para Jaraguá, nesse estado nessa cidade tão abençoada, para ganhar dinheiro, porque aqui só não trabalha quem não quer, não é verdade? Deus não te trouxe aqui só para adquirir bens. Deus quer te abençoar lá no galardão, trazendo almas para Jesus, porque a lenda do Senhor está próxima. Tenho mais a quarta palavra para encerrar essa mensagem aqui. A quarta palavra, Deus fiel, aleluia. Você deve ofertar. Aleluia. E o versículo da Bíblia que se enquadra nisso, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos,
capítulo 4. Atos, capítulo 4. Jesus, tu é maravilhoso, Senhor. Nós estamos aqui Aleluia, alimentando a palavra de Deus. Glória a Deus, Olha, aleluia. Deus toca. E aquele vem, aquela rajada de línguas estranhas, Deus usa cada um de nós. A consolação levita natural de Crispe, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Glória a Deus. Deus Barnabé, além de ser obediente, ele vendeu e ofertou tudo. Você não tem que estar fazendo isso, mas se Deus colocou, se você está orando, se você ouviu a voz do Espírito Santo, se você está na obediência, e se Deus colocar algo no seu coração, pois faça. Para a obra missionária. Porque Deus vai prosperar cada um de vocês. É verdade, Jesus. Vamos estar comigo? Os 4 O's para missões. Qual que é o primeiro? Oração. Qual que é o segundo? Ouvir. Qual que é o terceiro? Obedecer. E qual que é o quarto? Ofertar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa palavra seja guardada no seu coração. Grande é o Senhor. Tá? Que você possa orar pela obra missionária. Que você venha, ou seja sensível à voz do Espírito Santo. Que você venha obedecer. Não tenha medo. Obedeça. Se Deus está falando, faça, vai. Porque o caminho vai se abrir. Seja um ofertante para abençoar a obra missionária. Glória e eu a Deus. quero pedir para que o irmão solte a última canção, para que possamos ter essa palavra e fazer o uso dela na casa de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu quero que vocês recebam em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos se levantar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Tu és grandioso, Senhor. Deus grandioso és tu, Jesus. Louvado seja o teu nome. Espírito de Deus, tu és fiel. Rodeado de glória, és adorado, 24 horas, os serafins santo, santo, incansável é, santo, santo, e eu, um homem não falho, de impuros lábios, com os seus tão grande assim, fio de importante, então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica, então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica.
pela oportunidade. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Muito obrigada, missionária, pela ministração, pela palavra. Você pode voltar para o seu lugar. Quero dizer para a missionária que nosso povo aqui é tudo novo, né? Alguns recém-batizados, né? Mas nós estamos nessa caminhada e Deus, Ele é maravilhoso, né? É orar, como nós temos falado aqui todas as segundas-feiras, né, pessoal? A gente chama o pessoal para orar e como é difícil vir orar, né? Mas aquele que vem recebe a vitória. Você ora, você ouve, você obedece. E quando você ora, você ouve, você obedece, você tem mais facilidade e disponibilidade de ofertar na casa do Senhor, de ofertar na vida dos missionários, dos pastores, porque você já não faz mais aquilo com obrigação, você faz com o coração, né? Quando você faz com o coração é bem mais fácil, né? A gente vai lá e coloca a mão no bolso, não pega aquela nota menorzinha, a gente pega aquela nota maiorzinha. A gente confunde. Teve uma vez, irmão, vou contar um testemunho para vocês aqui, só que eu sei que essa pessoa, ela sempre abençoa a casa de Deus, sempre, e abençoa com o coração. Só que Deus, aquele dia, eu tenho certeza que Deus provou o coração dela. Nós fomos num culto e ela colocou a mão na bolsa rapidão assim e pegou uma nota. Ela ia pegar uma nota de R$2, porque ela estava passando por algo na vida dela. E o único dinheiro que ela pegou, que ela recebeu no dia, ela tinha uma nota de 100 e uma de 2. E vocês sabem que a nota de 100 e de 2 é bem parecidinha, né? E essa abençoada do Senhor catou a mão na bolsa assim. Dá o R$2 aqui, Jesus, tu sabe meu coração. Queria ofertar mais, Senhor, mas é o que eu tenho aqui, Senhor. E naquele momento ela pega aquela nota de R$100 e oferta na casa do Senhor. E depois, no meio diante do caminho, quando ela foi perceber que ela tinha ofertado com 100 e não com 2, eu lembro que ela chegou para mim e falou assim: meu Deus, aquele dia eu estava plantadinho, mas está na presença do Senhor. Eu falei: só glorifica o Senhor, só agradece. Porque Jesus vai te providenciar, porque ela ofertou com o coração. Não que ela ficou escolhendo, mas Deus estava vendo a necessidade dela. E Deus foi tão bom, irmãos, que Deus deu para ela em dobro aquele valor que ela ofertou no engano, né? No coração dela, Deus sabe como ela estava ofertando aquela nota, que para ela, talvez, diante de Deus era pequeno ali, né? Aqueles R$2, só que ela não pegou os 2, ela pegou os 100. E Deus foi tão maravilhoso que deu uma oferta maior na vida dela. Né? E ela é uma bênção na presença do Senhor. Está aqui a irmã Adna, né? A gente sempre brinca com ela aqui, ela paga os micos, mas é assim mesmo, né? Porque a gente faz a obra de Deus com amor e com carinho, com alegria. E fazer missões, irmãos, eu sempre falo que o missionário, fazer missões não é para aqui em cima, não. É ir lá na rua, é lá evangelizar, panfletar, né? Você tá na linha de frente, não para defender, mas para atacar o inferno, porque quando você evangeliza, você está fazendo missão. Quando você está fazendo missão, você está resgatando almas. E enquanto você está resgatando almas, você está bombardeando o inferno, porque você está resgatando vidas para o céu. Amém? Então você ouviu essa palavra maravilhosa. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu bolso e tirar a melhor nota para Jesus. A missionária veio aqui nos abençoar e nós estaremos abençoando a vida dela também. Amém? A oferta desse culto dessa noite, nós vamos abençoar a vida da missionária. Eu quero dizer para vocês, foi uma bênção de Deus, o louvor, a palavra. Sabe, a presença do Senhor Jesus não sentiu quem não deu lugar, né? Mas eu tenho certeza que cada um de vocês aqui nessa noite recebeu essa palavra, como diz lá em Hebreus 4, que a palavra do Senhor ela é como uma espada flamejante, né? E ela atinge os nossos corações, a nossa alma e o nosso espírito. Eu queria que vocês colocassem de pé, fica mais fácil você botar a mão no bolso, né? Mais fácil, às vezes está lá no fundo, então você vai buscar aquela nota ali, 200, 100, para baixo, de 50, de 100, amém? Brincadeira, tá, irmãos? Você oferta com o coração, né?
A gente não estipula valor de ofertas aqui, não é o perfil da igreja jamais, né? Mas nós estamos aqui para abençoar quando nós somos abençoados. Amém? Levante suas mãos para cima neste momento, com a tua oferta, o teu dízimo, a tua oferta especial, aquela oferta que você fez de propósito de entregar aqui na presença do Senhor. Você vai levantar agora e abençoar. Você que está passando por momentos difíceis na sua vida, eu quero dizer para você que hoje é o dia de você entregar a sua oferta na presença de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai triplicar na sua vida. Amém? Levante suas mãos para cima e vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor, nesta hora, Pai, diante da sua presença, Senhor, eu abençoo a vida dos teus filhos, Pai. Todos quantos estão ofertando, ó Pai, com amor, com carinho, Senhor, com alegria, que o Senhor venha